Muito bem, pessoal, estamos começando o segundo bloco da nossa aula de hoje, do curso de Processo Penal do Grupo de Estudos Avançados em Ciências Criminais, o GEAC. No primeiro bloco, falamos sobre o conceito de inquérito policial e falamos também acerca de alguns elementos do inquérito policial. Nesse segundo bloco, eu quero abordar algumas características e os diferentes prazos que a legislação brasileira estabelece em relação ao inquérito policial. E aí eu defini, para colocar aqui para a gente, uma expressão que é muito comum, uma dica, né, que as pessoas utilizam quando estudam a figura do inquérito policial, que é a ideia de dizer que o inquérito policial é idoso. O inquérito policial é idoso. Que onda é essa, Martô, do inquérito policial ser idoso? É porque, não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu organizar aqui, o inquérito policial, ele tem essas características aqui. Então, a palavra idoso está aqui formando, né, um acróstico assim, né? Mas, então, quais são as características do inquérito policial? Então, ele é, o primeiro é aqui, idoso. Ele é escrito. Nós já vimos isso, né? E o objetivo do inquérito policial ser escrito é para impedir que o direito à defesa seja vilipendiado. Veja, o inquérito policial, como veremos no futuro, ele é sigiloso. Mas ele não pode ser sigiloso para o suspeito, para o indiciado. Ele é sigiloso quando a gente pensa na população em geral, mas não para as partes, não é, que estão sendo investigadas, a vítima, o suspeito, não. Então, é preciso que ele seja escrito. E há um detalhe que está estabelecido lá pelo Código de Processo Penal, que o delegado de polícia precisa rubricar todas as páginas do inquérito policial para conferir oficialidade ao inquérito policial. Ele é, a primeira das características da palavra idoso aqui, ele é inquisitivo. O que significa dizer que ele é inquisitivo? Nós estudamos aqui, em outro momento, o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Vocês lembram disso, né? Sistema inquisitivo e sistema acusatório. O sistema acusatório, ele é caracterizado pela separação do papel de acusador do papel de juiz. No processo penal, a ação penal é acusatória, mas a fase pré-processual, o inquérito policial, ele é inquisitivo, significando dizer que caberá ao delegado de polícia a determinação de ofício, a produção das provas, e ele as avaliará, ele mesmo pesará as provas ao final, num ato que é chamado de relatório do inquérito policial, que é a peça que conclui o inquérito policial. E é ali onde haverá ou não o indiciamento do suspeito, do investigado. Tecnicamente, a gente só deveria chamar de indiciado aquele indivíduo que o relatório do inquérito policial apontou como tal. Antes do relatório, durante a lavratura do inquérito policial, a gente nem poderia chamar de indiciado, mas de investigado. Mas o próprio Código de Processo Penal utiliza essa expressão. Dizer que é inquisitivo significa dizer que a participação da defesa, né, ela é mitigada, ela é permitida, como eu já analisei no primeiro bloco, o advogado deve ter acesso sob pena de nulidade absoluta se esse acesso lhe for negado, mas não é um ato público propriamente, né? Não é um ato público propriamente, mas o advogado deve ter acesso a todos os atos investigatórios já concluídos e juntados aos autos. Ele não tem acesso aos atos futuros, né?
aos atos em andamento, às investigações que estão sendo processadas. Imagine se tem uma escuta telefônica autorizada por decisão judicial e ela não foi concluída. Então, não é interessante para a própria lógica da investigação que o advogado de defesa tenha acesso a esse meio de prova lícito que está ainda em andamento. Então, não foi concluído, não pode ser, não se pode dar acesso, mesmo ao advogado munido de procuração, desse meio de prova. A segunda característica aqui elencada é que ele é dispensável. O que significa dispensável? Ora, se o Ministério Público ou o ofendido tem todos os elementos de prova necessários para o oferecimento da denúncia ou queixa-crime, ele pode fazê-lo independentemente do inquérito policial. Entende? Então, independentemente do inquérito, se ele já tem todos os elementos necessários, ele pode oferecer queixa-crime. Que elementos seriam esses? Prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O objetivo do inquérito policial é levantar provas da materialidade do crime. Ora, e indícios de autoria. Se esses elementos já estão postos, porque, por exemplo, trata-se de uma publicação em uma rede social que tornou-se pública. Então, o indivíduo que foi ofendido por essa publicação documentou isso, registrou em cartório, está tudo certinho, ele pode oferecer a queixa-crime. Se ele foi vítima de um crime contra a honra, por exemplo, então não haveria necessidade de esperar a conclusão do inquérito policial. E uma das coisas que você deve estar atento é que, em alguns casos, existe o instituto da decadência. Então, às vezes, não convém ficar esperando que o inquérito se arraste por meses, porque corre-se o risco da decadência. Vale a pena chamar vocês para o quadro branco para a gente conversar sobre essa questão da decadência. Suponho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque é um elemento assaz importante. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Pessoal, vamos pensar em decadência. Eu creio que já falei a vocês a diferença entre decadência e prescrição. Me ajudem aí. Falei ou não falei a diferença entre decadência e prescrição? Já comentei com vocês sobre isso, sim ou não? Deixa eu ver aqui no chat. O que é que vocês vão me dizer aqui? Não! Thaisa, não falei sobre decadência e prescrição? Absurdo! Falo-ei agora. E, Bianca, fique consolada em seu coração, minha amiga. Porque se você teve em sua vida alguma dificuldade em entender a diferença entre decadência e prescrição, essas dificuldades sumirão na aula de hoje. Porque é meu prazer que nós entendamos e que fique claro de uma vez por todas a diferença entre estes dois institutos extremamente importantes. Vou chamar aqui para o centro para a gente entender. Decadência e prescrição. Esses dois elementos, eles têm uma questão em comum. Eles são decorrência da perda do prazo. Ora, para a prática de determinado ato legal. Então, é isso que a gente já tem em comum. A gente já sabe que tanto a decadência como a prescrição, eles decorrem da perda do prazo. Alguém perdeu o prazo. Muito bem. Resta saber quem perdeu o prazo. E qual a consequência da perda deste prazo. A primeira informação que eu tenho para lhes dar é que na prescrição, agora cada dia vai ficar mais claro isso. Quem perdeu o prazo foi o Estado. Quem perdeu o prazo foi o Estado. E na decadência, quem perdeu o prazo foi o ofendido. Lindo. Na decadência, quem perdeu o prazo foi o ofendido.
Na decadência, quem perdeu o prazo foi o ofendido. Na prescrição, quem perdeu o prazo foi o Estado. E quais são as consequências? Ora, na prescrição, já sabemos que tanto decadência quanto prescrição são decorrências, né? São causas extintivas da punibilidade. Lindo, Martô, por que você não destaca isso para a gente não esquecer que ambos são o quê? Causas extintivas da punibilidade. Causas extintivas da punibilidade. Ou seja, não é mais possível continuar com a persecução penal do agente, porque a punibilidade está extinta. Então, a existência da punibilidade, da possibilidade de punir, é pressuposto da continuidade da persecução penal. E não faz nenhum sentido você continuar perseguindo uma pessoa que não pode ser punida. Vamos ver aqui o que é a decadência. A decadência é a perda do direito de ação. O que é o direito de ação? É a possibilidade de provocar o poder judiciário. Então, na decadência, o indivíduo, porque perdeu o prazo, ele perde o direito de ação. Ele perde o direito de ação. E na prescrição, Martô, o que é que acontece com o Estado? O Estado perde o poder de punir. O poder de punir, o jus puniendi. O poder de punir, o jus puniendi. Ou seja, aqui o Estado não pode mais punir, porque passou o prazo prescricional, definido pelo artigo 109 do Código Penal. Então, passou o prazo prescricional, perde-se o poder de punir. Quem perde o poder de punir? O Estado. E na decadência? Perde-se o direito de ação. Quem perde o direito de ação? O ofendido. As duas coisas em comum é a perda de prazo e o fato de que ambas são causas extintivas da punibilidade. Isso está definido, como todos vocês sabem, no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, que definem esses institutos como causas extintivas da punibilidade. E a prescrição? A prescrição está regulada, o prazo prescricional. O prazo prescricional, prazo definido no artigo 109 do Código Penal. Prazo definido no artigo 109 do Código Penal. E no caso da decadência, no caso da decadência, Martô, onde está esse prazo? Então, vamos lá. Prazo definido pelo artigo 38 do CPP, do Código de Processo Penal. Que coisa linda! Que coisa linda! Sabemos agora a diferença entre prescrição e decadência. Temos todas essas informações guardadas aqui em nosso coração. Dúvidas, amigos? Deixa eu olhar aqui para o rosto de minha amiga Bianca. Bianca, ficou claro agora, não ficou? Muito claro, muito claro. Agora eu sei que prescrição é a perda do Estado do poder de punir. E a decadência é a perda do ofendido do poder de provocar o poder judiciário, do direito de provocar o poder judiciário. Então, acontece, agora preste atenção, Alana, acontece decadência nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. O artigo 38 diz que a decadência ela acontece depois de 6 meses que o ofendido sabe quem foi o autor do crime. Então, o prazo decadencial é fixo. Eita, que coisa boa de dizer aqui. Então, aqui eu deveria dizer que o prazo decadencial é fixo. Não é?
deixa eu dizer aqui, o prazo decadencial é fixo. Prazo fixo. Enquanto o prazo prescricional é variável. O prazo prescricional é variável. E como é que eu vou saber, Martô? Gente, hoje, aqui no meu escritório, há pouco tempo, eu tive um caso em que a solução era a prescrição. Mas eu não vou ter tempo de explicar isso a vocês e de contar essas e outras muitas histórias que eu tenho para contar de casos práticos. Mas o camarada trouxe para mim a citação, tá certo? Ele foi citado e eu tenho que apresentar a resposta à acusação. Quando eu olho a citação, cópia da denúncia, qual é a primeira constatação que eu faço, Adeildo? A primeira constatação que eu faço é que faltam poucos meses para prescrever o crime. Então, tudo bem, vou fazer resposta à acusação, mas quando chegar na audiência de instrução e julgamento, eu já vou levantar a bandeira de que o caso está prescrito. Se o Ministério Público não está atento e os juízes não estiverem muito atentos à prescrição do crime, então eu vou poder alegar esses elementos. Mas bora voltar aqui às características. Então, eu tinha mencionado a vocês que ele é dispensável, ou seja, o Ministério Público e o ofendido não precisam necessariamente dele para propor a ação. Ele é oficial, artigo 5º, no inciso 1º, vai falar sobre essa oficialidade, não é? Então, é ato do delegado de polícia, ele é sigiloso, artigo 20 do Código, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Ele é sigiloso e ele é oficioso. A ideia aqui de oficioso é que ele não tem ele é presidido pelo delegado de polícia, que é imposto a ele a necessidade de fazê-lo, mas há uma característica de discricionariedade no procedimento. O procedimento do inquérito policial, ele é discricionário, ou seja, ele pode começar ouvindo primeiro o suspeito, depois a vítima, ele pode primeiro ouvir as testemunhas indicadas. Então, não há uma ordem no procedimento, como no procedimento comum ordinário, sumário, que a gente sabe. Não, há uma possibilidade de discricionariedade, é outra característica do inquérito policial. O procedimento ele é discricionário, tá certo? Agora, saindo dessas palavrinhas que é bonitinha para decorar, né? Idoso, inquisitivo, dispensável, oficial, sigiloso e oficioso, ele é indisponível, ou seja, o delegado de polícia não pode deixar de instaurar o inquérito se ele for provocado para isso, e ele é temporário, porque ele tem prazo pré-definido em lei. Vamos ver esses prazos. Os prazos, em geral, são de 10 dias, a gente já viu, isso é improrrogável, e 30 dias prorrogável. Essa é a regra geral. Na Polícia Federal, os prazos são diferentes. 15 dias e 30 dias soltos, se o indiciado estiver solto. No inquérito policial militar, 20 dias e 40 dias prorrogáveis por mais 20 dias. Lei de drogas, 30 dias e 90 dias prorrogáveis. Crimes contra a economia popular, preso ou solto indiciado, 10 dias e improrrogáveis. Pessoal, não esquentem que eu vou mandar esse PowerPoint para o nosso grupo. Vai bater lá em minutos. Daqui a pouco está batendo lá esse PowerPoint que eu preparei para trazer essas informações. Vamos voltar aqui para o Código de Processo. A gente leu sobre os prazos e tal. Vamos para o artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base uma à outra. Pessoal, aqui eu já quero fazer
uma paradinha. O juiz das garantias, o Instituto do Juiz das Garantias, estabeleceu o procedimento do pacote anticrimes, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, estabeleceu que o inquérito policial ele não acompanhará a ação penal. Essas informações serão retidas pelo juiz das garantias. O último ato do juiz das garantias é o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Recebida a denúncia ou queixa-crime, isso é feito pelo juiz das garantias, o juiz das garantias atua durante a fase pré-processual. Ah, Martor, mas me disseram que o juiz das garantias está suspenso por decisão monocrática do ministro Luiz Fux. É verdade, mas você tem que entender, tem que saber, porque está no código. Então, e você vai ler o código e vai ficar se embananando. De fato, está lá, mas a sua eficácia está suspensa. Mas você vai ter que entender qual é o papel do juiz das garantias. É proteger, ele é chamado de juiz das garantias, porque o papel dele é proteger os direitos do investigado durante o inquérito policial, impedindo assim que a autoridade policial avance nos seus direitos e garantias individuais. Então, é para isso que ele está lá, para proteger os direitos. E a atuação se dá quando ele foi demandado durante o inquérito, por exemplo, o juiz pediu autorização para fazer uma busca e apreensão, pediu mandado de busca e apreensão, é o juiz das garantias que dará. Prisão preventiva, não sendo o caso de audiência de custódia, é o juiz das garantias que dará. Enfim, ele está lá para verificar e proteger esses direitos, garantir esses direitos. Ele termina o seu papel quando oferecida a denúncia ou queixa-crime, ele decide se receberá ou não. Se ele receber, o inquérito policial ficará arquivado com ele, com o juiz das garantias, e não acompanhará a ação penal. Aqui, pela regulamentação atual, acompanha sim. Até agora acompanha. Então, vamos adiante. Vamos aqui. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias, incumbirá a autoridade policial, né? Realizar as diligências requeridas pelo juiz ou pelo Ministério Público, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Muito bem. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13A. Nos crimes previstos, aqui uma série de artigos e tal, membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de qualquer órgão do poder público ou empresas de iniciativa privada, dadas as informações cadastrais das vítimas. Então, são os crimes que envolvem menores, são os crimes mais delicados que autorizam ao delegado de polícia buscar maiores informações e essa requisição será atendida no prazo de 24 horas. Beleza. Vamos para o 13B. Se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais de informações de outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, para localizar, porque se o cara está com um telefone, você pode saber onde aquele telefone está geograficamente e poder, assim, por exemplo, estourar um cativeiro, né, onde alguém está sendo mantido sequestrado. Para efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura e tal. Beleza, não vou aprofundar isso, porque eu queria, dentro do nosso tempo, falar sobre o arquivamento do inquérito policial. Vamos aqui falar do arquivamento do inquérito policial, que está regulado pelo artigo 8º. Deixa eu mostrar a vocês, artigo 28. Deixa eu mostrar a vocês aqui já a questão aqui do arquivamento do inquérito policial. Vamos ver como é que é isso. Vamos ver aqui no nosso quadro branco. Preste atenção, pessoal, a questão do arquivamento do inquérito policial. Em primeiro lugar,
A primeira informação que eu acho relevante lhes dar é que, uma vez instaurado o inquérito policial, o delegado não poderá arquivá-lo ou parar as investigações. Então, não cabe ao delegado de polícia, o arquivamento do inquérito policial. Então, qual é o procedimento? Qual é o procedimento hoje em dia, né? Então, eu vou colocar aqui duas possibilidades. Em relação a isso. Vou colocar aqui a regra, entre aspas, antiga e em vigor, e a regra da lei, a regra estabelecida pela lei 13.964/19. Então, esses dois procedimentos é que vocês devem entender. Então, eu vou falar do procedimento antigo, e vou falar do novo procedimento, mas que está com a eficácia suspensa, como vocês já sabem. O que é que acontece? Como é que é aqui? Vamos lá. O MP recebe o inquérito policial. O MP recebe o inquérito policial e solicita ao juiz seu arquivamento. Então, solicita ao juiz o seu arquivamento. Essa é a regra. O juiz, ele pode tomar uma de duas decisões aqui. Ele pode determinar o arquivamento, mas ele pode tomar uma outra atitude aqui. Ele pode ser contrário ao arquivamento. É estranho isso, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Se o Ministério Público é pelo arquivamento, não deveria o juiz se manifestar ou resistir a essa decisão do Ministério Público. Mas está dito que a lei antiga previa isso, né? Que ainda está em vigor. E aí, o que deve fazer? O que deve fazer o juiz se ele tiver essa posição contrária ao arquivamento? Ele deve acionar o Procurador-Geral de Justiça. Então, ele vai acionar o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, que poderá... Porque o que é que o juiz quer? O juiz quer que a denúncia seja oferecida. Então, o procurador pode oferecer a denúncia, ou determinar que outro órgão do Ministério Público ofereça a denúncia, aí deixa o juiz satisfeito, porque era isso que o juiz queria, ou ele pode manifestar-se pelo arquivamento. Ora, somente nessa hipótese em que ele manifestou-se pelo arquivamento é que o juiz ele é obrigado a arquivar. Somente se o Ministério Público ele se manifesta, se o Procurador-Geral
de Justiça se manifesta pelo arquivamento, somente nessa hipótese, o juiz seria, né, obrigado a arquivar. Fora disso, não. Né? Então, somente nessa hipótese, ele seria obrigado a arquivar. Muito bem. Esse é o procedimento antigo, né? Regra antiga, mas ainda em vigor. Como é que é a regra que traz a Lei 13.964? É o seguinte. O MP decide pelo arquivamento. Ele decide pelo arquivamento e comunica ao delegado, à vítima e ao suspeito. Beleza. Ele decide pelo arquivamento e oficia, né? Oficia a decisão dele ao... Depois disso... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver aqui. Já tem data para essa nova entrar em vigor, Martor? Breno, não tem data, porque depende da manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, já estava em vigor, né? Já estava em vigor, mas ingressaram com uma ação e o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a eficácia dessa norma, então está parado lá. Então, a gente não tem uma data ainda para essa nova modalidade acontecer. E agora, o IP, o inquérito policial, é encaminhado à instância recursal do próprio Ministério Público. Lindo isso. Como o Ministério Público é o titular da ação, então, se alguém quiser recorrer da decisão do Ministério Público de arquivar um inquérito policial, quem vai decidir não é o juiz, é a instância recursal do próprio Ministério Público, ok? É a instância recursal do próprio Ministério Público. Vamos voltar. Modalidade antiga ainda em vigor. Solicita ao juiz seu arquivamento, o juiz determina o arquivamento, ou se manifestando contrário ao arquivamento, aciona o Procurador-Geral da Justiça, que poderá oferecer denúncia, atendendo à expectativa do juiz, ou manifestar-se pelo arquivamento. Neste caso, o juiz é obrigado a arquivar. Bora colocar isso. Vamos colocar aqui. Que neste caso, juiz obrigado a arquivar. Beleza. Então, se o Procurador-Geral de Justiça manifestou-se, o juiz é obrigado a arquivar. Nas provas está valendo qual regra? É a seguinte, Rose, vou te responder essa pergunta. Se não disser nada, Rose, se a prova não disser nada, vale a regra antiga. Se a prova disser, de acordo com o pacote anticrimes ou de acordo com a Lei 13.964, aí vale a nova modalidade. Está compreendendo, Rose? Se não disser nada, vale a antiga. Se não disser nada, vale a antiga. Mas se disser, fica claro, de acordo com a Lei 13.964 ou de acordo com o pacote anticrimes, aí, obviamente, que ele quer examinar você quanto ao seu conhecimento das atualizações do inquérito policial. Então, pessoal, é muito importante você saber ler o inquérito policial, né? É muito importante que você vá buscar, leia os depoimentos das testemunhas e saiba que todo depoimento terá que ser refeito durante a ação penal, porque a prova ela tem que ser colhida no contraditório, em contraditório. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 14
Tá faltando poucos minutos aqui, mas vale a pena convidar vocês para dar uma olhada aqui no artigo 14. Nos casos, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, se o ofendido requerer uma diligência, como, por exemplo, ouvir determinadas testemunhas, o delegado vai fundamentadamente decidir se atende ou não a esse pedido. 14A. Nos casos em que os servidores vinculados aos dispostos 144, por exemplo, as forças policiais, figurem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objetivo for a investigação dos fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício da função profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo tal, o indiciado poderá constituir defensor. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instrução do procedimento investigatório. Aqui, uma mancada horrível. A palavra citado aqui não cabe na investigação policial. A palavra seria notificado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Não deveria ser citação, deveria ser notificação. Errou o legislador aqui, a nomenclatura foi equivocada. Só há uma citação. Tecnicamente falando, só há uma citação, que é a citação do réu feita pelo juiz para ver se processar. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar à instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Aqui é um resquício da intenção original do ex-juiz Sérgio Moro para proteger as forças policiais. Foi esse o espírito com que o pacote anticrimes surgiu, né? Era para criar uma nova possibilidade de legítima defesa das forças policiais, uma série de situações, mas aqui restou alguma coisa. É para impedir que os policiais que foram investigados por utilização de força letal, ou seja, o cara matou e sejam investigados sem que haja a participação da defesa, sem que sejam defendidos. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso tempo aqui, vai acabar o nosso prazo. Prazer conversar com vocês. Quaisquer dúvidas, manda lá no nosso grupo do Telegram. Está faltando menos de 1 minuto para terminar aqui o nosso tempo e a gente vai ficar por aqui. Beleza, pessoal? Vamos conversando por lá.